Amar ou gostar? Qual a diferença? Se você não sabe, então me acompanhe nos próximos estudos. Olá, meu nome é Franklin Mangueira e eu sou o criador do canal Simples Palavras. No vídeo de hoje, nós iremos estudar a primeira epístola de João no capítulo 2. E, portanto, eu te peço que antes de começarmos os nossos estudos, para que você dê aquele like abençoado que só você sabe dar. Também eu te peço para que você se inscreva no canal, peça a outras pessoas também para se inscreverem no canal, para estar nos ajudando nessa obra. E também eu te peço, compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, para todos, porque assim nós juntos estamos perpetuando a palavra do Senhor. E, portanto, eu te peço, nos ajude nessa obra, nos ajude a levar essa palavra por todo mundo, nos ajude a poder ensinar a Bíblia para todas as pessoas. Se assim você fizer, você está sendo também um missionário junto conosco. Então, nos ajude nessa obra, dê aquele like, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal, ok? Vamos para os estudos? No início do vídeo, eu lhe fiz aquela pergunta: qual a diferença entre amar e gostar? E, portanto, na Epístola de João, nós vamos aprender durante o percurso do estudo. Então, me acompanhe nesses estudos para que a gente possa ter uma coesão, uma forma mais amplificada e ampliada para poder aprender o que verdadeiramente está escrito nesta palavra. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Leia junto comigo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Logo no primeiro capítulo desta carta, nós estudamos no capítulo 1, nos vídeos passados, acerca de João, o que João estava passando. Ele estava ali enfrentando os gnósticos. Os gnósticos estavam vindo forte dentro da igreja e eles estavam alegando que Cristo veio como um fantasma, como uma alegoria, como um avatar. E, portanto, ele estava, logo no primeiro capítulo, ele afirma que esteve com Jesus, que tocou em Jesus, que olhou Jesus, viu Jesus, apalpou Jesus. E então, João escreve esta carta justamente para condenar o que os gnósticos, estavam perpetuando dentro da igreja. Então, quando ele fala no primeiro capítulo sobre a questão dos meus filhinhos, observe que João ele tem uma forma de tratar toda diferenciada. Ele trata as pessoas, ele tem aquele amor, ele é alguém amoroso e, portanto, ele trata os seus irmãos como realmente com muito apreço, com muito carinho. E ele fala que escreve essas coisas para que eles não pequem. Ou seja, João entende, o próprio Deus falou que nós somos pecadores. E, portanto, nós somos pecadores e iremos pecar. Porém, ele deixa bem claro que nós temos um intercessor junto ao Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, isso não lhe dá toda a liberdade para você pecar. Ele não está dizendo que nós devemos pecar, que nós devemos, já que temos alguém para interceder e pedir perdão, isso não quer dizer que nós toda vez estaremos pecando. Teremos realmente esta continuidade em pecar. Ele não está falando isso, mas ele está falando que se você pecar, se você é alguém que não vive pecando, mas pecou, porque você é pecador, eu sou pecador. Então nós iremos pecar de forma inconsciente, consciente. Porém, se viermos a pecar, graças a Deus que nós temos alguém que intercede por nós, que está ali intercedendo por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, se você tiver algum pecado, confesse a Ele, porque Ele prontamente está ali disposto a lhe perdoar. Existem pessoas que
estão ali se martirizando por coisas que fizeram no passado. E Deus não se agrada disso. Se você pecou, por mais grave que foi o seu pecado, mas você teve fé em Deus, você acredita na obra de Cristo, você acredita que Ele veio, se fez carne, né? Deixou toda a sua glória para que agora eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, então não importa. Ele, se você aceitou a Ele de coração, de corpo, de alma, de espírito, então se você pedir perdão a Ele dos seus pecados, porque seremos pecadores, continuaremos pecadores, então se você pedir perdão, Ele prontamente irá lhe perdoar pela fé. Então, tem pessoas que ainda se martirizam, estão ali com Cristo, estão fazendo a obra de Deus, estão ali, né, praticando e vivendo a obra de Cristo. Então, mas ainda não conseguem se perdoar por algo que fez há muitos anos atrás. Eu quero te dizer que você está realmente desagradando ao Senhor se você estiver agindo dessa forma, porque você não está confiando em Deus. Deus fala que lhe trouxe, que lhe enviou um intercessor que foi Jesus Cristo para poder lhe perdoar. E se você não pede perdão, se você não consegue se perdoar, né? Você não consegue perdoar você mesmo, então, né, Deus não teve nenhum valor na sua vida. Porque Ele fala que se você pecou, peça perdão a Ele, a não ser que você queira continuar pecando. Aí já é uma outra história. Mas se você pecou, se arrependeu, então eu quero te dizer que você tem um intercessor junto ao Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você pedir perdão, na mesma hora você é perdoado, ok? Então guarde isso para você. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Observe que João fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Num termo grego, propiciação significa satisfação, apaziguamento. Ou seja, Deus ele se satisfez com a obra de Cristo aqui na terra por nós. Então, por isso que o próprio João fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Observe que Deus não morreu apenas por você, mas Ele morreu por todos. Mas observe também que existe uma outra condição. Que para que essa propiciação chegue a outra pessoa, é necessário com que ela queira, é necessário com que ela ouça a palavra, é necessário que ela entenda essa palavra, é a palavra da graça do Senhor Jesus Cristo, que foi um favor imerecido a mim e a você. E, portanto, é necessário que essa pessoa entenda e aceite toda a obra que Cristo fez por nós. Se ele não aceitar, então ele não faz parte dessa propiciação. Agora, observe que se você aceita como eu aceitei, como você aceitou, então a obra de Cristo foi totalmente apaziguada, foi totalmente manifestada. Deus está totalmente satisfeito com a obra de Cristo em nosso favor pelos nossos pecados. Agora vamos ler os blocos de 3 a 6. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Podemos ver que nesse bloco que acabamos de ler, João está falando sobre o hábito da obediência. Como nós conhecemos o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que obedece aos mandamentos de Deus. E é por isso que ele vai e escreve, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos.
Aquele que diz, se você diz que conhece a Deus, né, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, então é mentiroso e a verdade não está nele. Observe que ele fala isso e justamente ele está pensando naqueles falsos mestres, os mestres do gnosticismo, né, que vem de gnosis, que significa conhecimento, que estavam trazendo à igreja aquele conhecimento estranho para a igreja, que estavam dizendo que Cristo ele não veio em carne, né, mas ele era um holograma, era um fantasma. Então observe que eles não seguiam os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles achavam que tinham um conhecimento maior que todos os outros. E então, o conhecimento exacerbado que eles tinham fazia com que eles exacerbassem no pecado. E então, mostrando nitidamente que eles eram profundos desconhecedores da palavra da verdade. Então, João ele vai falar, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Então ele está nitidamente falando para aqueles homens, vocês são mentirosos, porque vocês não conhecem a verdade e vocês vivem uma vida que não condiz com o que a palavra diz. E aí no quinto ele vai falar, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, né? Então desta forma nós sabemos que estamos nele. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, aquele que entende, aquele que busca um conhecimento, aquele que quer ser um bom obreiro, que está escrito na palavra de Deus, né? Que o bom obreiro, ele procura manejar bem a palavra da verdade. Então ele quer ser um bom obreiro, ele não quer ouvir dos outros, mas ele quer ouvir Deus falando com ele, né, através da palavra. E então ele procura esse conhecimento, e quando ele adquire esse conhecimento, ele vai entender tudo que Deus quer para ele. E então ele vai ser alguém que consequentemente vai obedecer a palavra, ele vai ser alguém que consequentemente vai crescer, vai evoluir, vai entender os princípios bíblicos, os princípios de Deus, ele vai entender tudo o que Deus tem e quer para que ele faça. E então, aí sim o amor de Deus vai se aperfeiçoando, porque Deus vai crescendo dentro de nós. O mundo vai saindo, o mundo vai se esvaindo, o mundo vai se esvaziando e vamos nos enchendo mais de Deus. A palavra de Deus vai nos enchendo mais. A água do Espírito, a água viva, ela vai nos enchendo até transbordarmos. E, portanto, é desta forma que sabemos que estamos nele. E no 6 ele vai falar, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, o cristão ele tem que parar para refletir uma coisa. Como Cristo andou aqui na terra? Qual foi o propósito de Deus aqui na terra? O que Deus veio fazer mesmo aqui na terra? E, portanto, muitos não se fazem essa pergunta. E aí, nós vemos o que Deus fez aqui na terra. Ele veio para nos salvar, ele veio para pagar todas as leis, né, para que hoje nós não pudéssemos mais, não precisássemos mais seguir leis. Ele veio para pagar as leis, ele veio para salvar, ele veio para nos livrar do pecado. E observe que Deus, o próprio Cristo, ele teve uma vida santa, né? Ele ajudou o próximo, ele amou o próximo, ele amou até mesmo aqueles que os perseguiram. Ele fez de melhor, ele se doou em prol das outras pessoas. E, portanto, muitos se perguntam, o que eu tenho que fazer, Senhor? Logicamente que você tem que fazer o que Cristo fez. Logicamente que nós também não iremos conseguir fazer o que Cristo fez, porque Ele é Deus. Mas o propósito da sua vida era o quê? Ensinar o Evangelho, ensinar a graça, ensinar esse favor imerecido. Era fazer com que amemos uns aos outros e amemos também a Deus com todas as nossas forças, com todas as nossas condições. Então ele quer isso de nós. Ele quer com que evoluamos nesses mandamentos, que são mandamentos de amor. O verdadeiro cristão, ele é alguém que ama e ponto final. Se você não ama, se você não está embasado nesse amor, se você não entende que esse amor está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e que nisso não há diferença, né? Mas esse amor, ele perpetua desde o início.
Então, aí sim, né, você vai entender o que Cristo fez por mim, por você aqui na Terra. Então, é isso que nós temos que fazer. Se você disse que conhece a Ele, então ande como Ele andou. E como é que é, pastor? Como é que tem que andar como Ele andou? Você tem que andar amando o seu próximo. Entenda, eu já falei em outros vídeos que Deus ele decidiu ser amado por mim através do meu próximo. Quando você ajuda o seu próximo, você está ajudando ao próprio Deus. Quando você faz o bem ao seu próximo, você está fazendo bem ao próprio Deus. Quando você distrata o teu próximo, olha, você vai estar distratando o próprio Deus. Então é muito importante, entenda que o amor é pele, é tato, é condicionamento, tratar bem. Quando você é uma pessoa educada, quando você é uma pessoa amável, quando você é uma pessoa que é tranquila, que passa paz para os outros, quando você não quer ver o seu próximo sofrer, quando você é alguém que tem dentro de si mesmo aquela sensação de tristeza, porque muitas vezes você está bem, muitas vezes você tem o que comer, você tem o que vestir, sua família está bem, você não está passando por mal nenhum, mas em contrapartida muitos estão sofrendo, muitos estão morrendo, muitos pais estão perdendo seus filhos, 80% da população mundial não tem onde morar, muitos não têm o que vestir. Então essa sensação infelizmente a gente não vai poder fazer, a gente não vai poder abraçar o mundo, mas o verdadeiro cristão, ele é alguém que se importa com o próximo, ele é alguém que ora, ele é alguém que busca conhecer mais de Deus, e portanto essa busca em conhecer a Deus, né, de verdade mostra essa evolução, mostra esse aperfeiçoamento em conhecer a Deus. Então, se você diz que conhece a Deus, meu querido, então ande como Cristo andou. Versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Observem que essa passagem nos leva para 2 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ler? E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Observe que esse texto que nós acabamos de ler, de João, onde ele fala ali no versículo 7, amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Observe que ele nos arremete lá para 2 João, capítulo 1, versículos 5 a 6, onde fala que mandamento é esse? Se você tiver dúvida, lá está escrito já. É por isso que nós lemos, fomos para lá. Então, esse mandamento é que amemos-nos uns aos outros. Observe que ele fala, olha, isso não é mandamento antigo. Né? Eu não estou escrevendo para vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Ou seja, é algo que vem desde os primórdios. Então, observe que o Evangelho ele é totalmente embasado no amor. Cristo veio por amor. Cristo morreu por amor. E, portanto, o verdadeiro cristão, ele é alguém que segue esses mandamentos, ou seja, ele é alguém que anda em amor. Nós precisamos amar uns aos outros. E quando eu falo desse amor, eu não estou falando de uma utopia. Porque hoje o que nós vemos, existem muitos irmãos que realmente eles vivem um evangelho totalmente distorcido. É um evangelho que é só para eles. É um evangelho de privilegiados.
privilegismos, ou seja, nada vai acontecer com ele, nada de ruim vai acontecer com ele, e assim a gente espera, mas só que o evangelho real, o evangelho de homem mesmo, o evangelho que não é um evangelho de brincadeira, não é um evangelho onde a gente só ouve dizer, com Jesus é só alegria. Mentira, com Jesus não é só alegria não. Com Jesus nós temos muitas lutas, muitos embates, muitos desertos, e ele próprio falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o bom ânimo nós devemos ter. Algo de ter bom ânimo significa saber que nós estamos andando com Cristo. E quando andamos com Cristo, Ele nos dá esse bom ânimo de entender, olha, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por essa luta, como muitos de vocês estão passando agora, mas vocês, os pensamentos de vocês deve ser esse, olha, eu estou passando por embates, eu estou passando por lutas, mas graças a Deus, porque Deus está comigo, Ele não vai deixar com que eu venha a sucumbir, Ele não vai deixar com que eu venha a ser derrotado, mas Ele está fazendo com que tudo isso que eu esteja passando, que eu estou passando, é para o meu crescimento, porque, como eu falei, o Evangelho e o sofrimento, eles andam interligados, e é através do sofrimento que nós crescemos. Observe que todos os profetas, todos eles tiveram que passar por desertos para poder crescer, para poder se aperfeiçoar como homens, como servos do Senhor. O próprio Jesus. Então, o deserto, ele faz parte de nossas vidas. Ele é bom para as nossas vidas, por mais que seja ruim. É difícil de entendermos isso, mas esse deserto, essas lutas, elas vão nos acompanhar até com que morramos, até você morrer, até eu morrer. Não adianta, se você não quiser ter lutas, então, meu filho, peça a Deus para te levar logo para os céus. Mas é isso. Então, o que acontece? De verdade, essas lutas, esses embates, tudo isso que passamos, ela faz parte da vida cristã. Se você é alguém que segue os mandamentos, então, consequentemente, você vai ser alguém que ama, que dentro de si está inserido o amor. Você ama sem precisão, você ama sem olhar a quem. Então, há uma diferença entre esse gostar e entre o amar. O gostar, eu posso gostar de estar com pessoas, como também eu posso não gostar de estar com certas pessoas. Porque existem pessoas, irmãos, que são muito más. Existem pessoas que quando chegamos perto, a gente já sente algo ruim. Eu não sei se com você acontece isso, mas comigo, muitas vezes eu sinto um climão muito ruim, eu sinto algo diferente, né? Então você vê que aquela pessoa ali, ela tem um espírito diferente. Então a gente não gosta, né, de estar perto de pessoas assim. E eu não digo nem por conta espiritual. Existem pessoas que são dificílimas de lidar. Existem pessoas que precisa estar pisando em ovos para estar conversando com ela, qualquer coisinha ela explode. Então eu, particularmente, eu não gosto de estar com pessoas assim. Eu gosto de ser tranquilo, eu gosto de conversar bobagens ou coisas sérias da forma natural, da forma que tem que ser. Agora, existem pessoas que realmente querem o nosso mal, né? Nos tratam mal, e a essas eu não gosto de estar. Agora eu digo, eu preciso amar essas pessoas. E quando eu digo amar essas pessoas, mesmo as pessoas que eu não gosto de estar junto, né, que eu não me sinto bem ao lado delas, eu digo, quando eu devo amar, e a minha obrigação é amar essas pessoas de verdade, é no momento em que elas precisarem da gente. É no momento que elas estiverem passando por situações difíceis. Eu já passei por diversas dessas situações, onde existiam pessoas que eu não gostava de estar junto com elas, né? Elas me faziam mal, elas me desejavam mal, mas no momento que elas precisaram, eu estava ali junto com elas. Eram meus inimigos, né? Eu não tinha como inimigo, mas elas me tinham como inimigos, porém eu estava sempre orando por elas, né? Esse é o proceder de alguém que ama, né? Ele ora por aquela pessoa que muitas vezes o persegue, ele ora por aquela pessoa que não gosta dela, mas o melhor é amar, o melhor é escolher o caminho do amor.
Escolha o caminho do amor, porque você vai ver os milagres acontecer na sua vida. Então a diferença entre gostar e o amar é que o amar realmente precisa envolver prática. A prática me diz se você ama ou não. Se eu digo que eu amo a minha esposa, mas eu deixo ela sofrer, eu deixo ela de qualquer forma, eu não ligo para os sentimentos dela, então eu não amo. Então, o amar, ele envolve prática. É preciso prática. Se alguém precisar de você, mesmo aqueles que te odeiem, então ajude-as, ame-as, porque assim é o proceder do verdadeiro cristão.